Muito bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez junto com vocês nesse vídeo gravado em Bolonha e hoje a gente tem um assunto bem interessante para tratar com vocês. Falamos da nossa experiência aqui em Bolonha, contamos para todos que mudaríamos de cidade. Aí o pessoal bastante curioso, né? Várias mensagens também que nós recebemos, perguntando para onde nós iríamos, etc e tal. A próxima cidade nós vamos falar para vocês, mas nós queremos falar aqui da experiência de ter vivido em um bairro muito legal aqui em Bolonha. Nós vivemos no centro histórico aqui de Bolonha, mais ou menos nesse contexto, com os pórticos e tal. Nós queríamos isso, nós falamos para vocês, a gente queria ter experiências de viver no centro histórico, de viver aqui com a cara de Bolonha 100%, Elisa. A quilômetro zero, né, como eles falam, isso mesmo. Moramos aqui no centro histórico, em uma via bem interessante aqui, um dos acessos principais aos pontos centrais aqui da cidade, e foi super legal, pessoal. Cumprimos um período longo de contrato, né? Melhor que isso, olha só. E aqui, logicamente, que marca a nossa história, afinal foi a primeira rua que nós moramos aqui oficialmente em Bolonha, muito próximo da estação ferroviária. Então a gente saía em cima da hora de casa e já ia direto para a estação, era muito legal. E aqui nessa rua também tem o colégio que eu voltei a primeira vez, né, aqui na Itália. Enfim, esse aqui foi o primeiro local que nós moramos na cidade, como nós dissemos. A intenção era morar mesmo em uma rua com pórticos, esse clima todo do centro. Consequentemente, esses primeiros anos que a gente viveu aqui no centro foram anos importantes e que marcaram a nossa estadia aqui em Bolonha, porque além de ter sido o período mais longo que a gente esteve aqui em um apartamento, foi o momento onde nós aprendemos muitas coisas. Então a gente teve o contato, assim, aquele contato de primeira vez mesmo, né? De aprender como que faz, como que é, e isso fica muito registrado aqui na nossa cabeça. Outro detalhe também aqui desse ponto do centro é que daqui, como o Felipe mesmo disse, a gente chegava até a estação muito rapidamente, mas também tinha todos os serviços por aqui, mercado, padaria, farmácia, correios, tudo a gente fazia a pé, né? Bolonha proporcionou muito bem isso, principalmente esse ponto da cidade. Então, vocês viram, né? A gente teve uma experiência ótima aqui no centro, foram os primeiros passos, literalmente. Gente, a gente sentiu a cidade assim, né, na pele. Entre qualidades e defeitos, como todo lugar do mundo, em qualquer rua que você escolha, você vai ter as qualidades e os defeitos. O que nós procurávamos era a agitação do centro, as coisas legais que a cidade tinha e tal, e isso que nós encontramos. Porém, tinha outras coisas que nós também não gostávamos. A gente queria um pouquinho mais de tranquilidade, para ficar em casa ali mesmo, tranquilo. Pois é, e até interessante isso, porque nós entendemos um termo que os bolonheses usam sempre. Então, assim, eles falam, você mora dentro porta ou fora porta? Isso quer dizer, você mora dentro da antiga muralha da cidade, ou seja, dentro das portas da cidade, ou fora, nos bairros circunstantes. Isso é um termo que vem lá de trás, termo medieval, que eles ainda utilizam. A cidade ficou séculos e séculos murada, então ainda tem essa diferenciação. Olha só, pessoal, esse trem, ele vai direto ali pro bairro que nós morávamos, né? Eu ia falar o nosso bairro. O bairro, o Quartiere Zaragoza, ele passa por lá. Por que esse bairro é tão especial? Porque ele é quase que uma extensão do centro histórico. Então, quando nós caminhamos aqui por quase todos os bairros, nós gostamos de uma coisa ou de outra e tal, mas esse bairro, o Quartiere Zaragoza, sempre ficou na nossa cabeça. Por quê? Porque ele também parecia o centro histórico, ele tinha algumas características ali de bairro que nós procurávamos e achávamos legal, mas era um bairro. E tinha muito verde, não tem, né? Algo que sempre nos atraiu por aqui foi a quantidade de parques, áreas verdes. E aqui a gente também observa a Basílica de San Luca de um ângulo diverso. Então essa área de Bolonha, muito interessante, pouco explorada turisticamente, não sei se é bom ou ruim, de fato é uma área que é mais frequentada pelos moradores aqui do bairro, e muita gente que vem para cá visitando a cidade acaba se surpreendendo pela quantidade de verde.
um respiro verde aqui na cidade. Agora, o grande diferencial das colinas aqui de Bolonha é que eles não estão isolados numa área de montanha, onde é mais difícil o acesso aos principais serviços. Nós estamos praticamente ao lado do centro, dá para fazer tudo a pé também. Talvez seja o melhor local de Bolonha essa área de colina aqui. Então essa extensão aqui do bairro, um filé talvez, assim, por conta dessa questão de toda a natureza, essa paisagem. Tem uma coisa que é única, né, Elisa? Lógico, né? A espinha dorsal desse bairro, a gente pode dizer assim, é a cara de Bolonha, faz parte da alma da cidade, que é uma linha porticada como essa aqui, só que ela é enorme, né? Ela tem aproximadamente 4 quilômetros de extensão e é ininterrupta. Então, gente, é algo que assim, passou por séculos e séculos e te leva a um ponto muito especial da cidade, porque é em uma das colinas aqui que ficam fora do centro. A cidade, como vocês sabem muito bem, ela é toda plana, então quando nós avistamos uma colina, é sempre um ponto de referência. Isso que torna também um bairro especial, porque praticamente ele é o único bairro ali com essas colinas, uma área verde impressionante. Tem muita coisa legal lá. E aí moramos quase 4 anos aqui no centro histórico, partimos durante a pandemia para o Quartiere Zaragoza, foi uma oportunidade, mas sabíamos que ali é um bairro muito caro aqui, pagar um metro quadrado caro, morar em um local pequeno e ter essa experiência. A gente decidiu entender como que seria viver em um local pequeno e aproveitar a experiência de morar em um bairro muito legal. O fato é que aquela área da cidade, ela sempre esteve no nosso radar, né? A gente sempre passeava por ali, mesmo quando não morávamos, porque é uma área que não é exclusivamente residencial, né? Ela tem todos os serviços. Quem mora nesse bairro, ele fica bem independente do centro histórico e além de todas as áreas de lazer. Pessoal, esse local é muito especial e marcou muito a nossa trajetória aqui em Bolonha, porque lá em 2016, quando a gente nem morava aqui em definitivo, nós fizemos um curso de massa fresca. Não era exatamente aqui, ele ficava no centro, mas depois de alguns anos ele passou aqui para o bairro. E a Alessandra, que toca esse barco com grande maestria, ela é uma cozinheira de mão cheia, ela, sua filha, toda a sua equipe. É uma alegria só, eu recomendo demais os cursos aqui. Só mais um detalhe, a gente tem que frisar aqui que Bolonha é referência na massa fresca, ou seja, na escolina. Aqui na fachada vocês já conseguem ver. Não é um bairro afastado, né, Elisa? Isso que é legal. E mesmo se fosse, a gente tem que considerar que Bolonha tem uma rede de transporte público na área urbana e extra-urbana que é bem interessante. São ônibus que cumprem os horários e são redes bem extensas, né, que abrangem várias áreas. Mas, além disso, a gente podia vir aqui para o centro a pé muito facilmente. Vamos pegar uma bicicleta aqui por aplicativo e em 5 minutos a gente já estava em casa. As pessoas nos bairros costumam ser mais reservadas, é verdade. Famílias que vivem em um contexto muito interessante, que são as casas de vila. Exato, pessoal. É bem interessante isso, porque são vilas, né? Ou seja, edifícios com 2, 3, até 4 andares, vamos lá, no máximo, mas que tem uma área verde, um jardim legal e que normalmente é uma família só que mora ali. Então eles dividem ali em pequenos apartamentos ou grandes apartamentos entre os familiares. Então é um outro contexto, né? Você vê outras relações ali sendo formadas, né? Então é muito legal essa proximidade. No nosso caso ali, o nosso vizinho nasceu na casa ali. Então vocês já entendem ali como que é o contexto. Aí passando o tempo, na casa que nós vivíamos, era uma casa de vila, mas que já foi toda recortada e viviam ali diversas pessoas de diversas origens até, né? Porque tem muitos estudantes. Porém, ainda é um bairro muito tradicional na cidade, assim como outros aqui, como o Quartiere Murri, também um dos bairros ali muito bons. O Quartiere Zaragoza tem essa diferença, a quantidade de parques, colinas e trilhas que você vai parar em outra cidade, como em Casalecco di Reno. Tem essa coisa histórica.
dos pórticos que os próprios bolonheses consideram pórtico, que vai do centro da cidade até a Basílica de São Luca, como o principal pórtico da cidade. Eles consideram que o principal pórtico fica fora do centro histórico, e é justamente ali. E é uma via interessante de serviços ali para quem vive no bairro. O fato é que é um bairro muito bem estruturado, entre suas qualidades e defeitos como qualquer um, mas algumas coisas bem, vamos dizer assim, consolidadas. Outro detalhe também que eu acho bem interessante agora em relação ao pórtico de São Luca, né, que é essa linha porticada que leva o visitante do centro histórico até a Basílica de São Luca, é que um trecho dele é tutelado pela Unesco. Isso é algo recente para a cidade, mas que gerou muito orgulho para os cidadãos. E também esse é o pequeno não, né? É bem grande e extenso trecho de uma via super importante de épocas romanas, que é a Via degli Dei, que liga a cidade de Bolonha até Firenze. Então a gente via muitas pessoas, são 6 dias aproximadamente. Então a gente via assim, todo ano, muitas pessoas fazendo esse trecho. Nessa época, verão. Principalmente nessa época. E é muito legal, porque você vê as pessoas empolgadas, né, nesse primeiro trecho, saindo de Bolonha. Nesse primeiro trecho, depois não sei. A coisa complica, mas é muito legal, porque eles estão com o foco até a cidade de Firenze, né, Florença em português. Então ali é o comecinho do Apenino bolonhese. Bolonha tem natureza, sim, tem muito verde. Inclusive, é uma das áreas metropolitanas com maior quantidade de verde. Não parece olhando o centro, mas saindo ali você tem muita coisa. Inclusive, nós estamos falando aqui sobre a nossa experiência de viver em um bairro, mas eu recomendo para quem visitar Bolonha que visite o Quartiere Zaragoza, porque lá guarda marcas históricas. Afinal, primeiro havia esse porticado, durante muitos séculos só tinha esse pórtico, só que levava à Basílica, então era um caminho devocional, e que depois foi crescendo, principalmente em épocas mais recentes, final do século XIX, do começo do século XX. Primeiramente o bairro ele é edificado com algumas residências como essas, que são as casas de vila, onde os bolonheses aqui do centro passavam os finais de semana, temporadas de verão. Não existiam ainda as companhias de alta velocidade, essa coisa toda. As pessoas não se moviam tanto como hoje. Então, elas iam passar as férias aqui perto. E uma área muito mais fresca. Fresca, sim. Essa rua, sem dúvida, sempre foi a minha preferida aqui no bairro. Não é porque ela tenha algo de tão especial, né? Porque existem tantas ruas como essa. Mas eu sempre gostei muito dela. Ela é uma rua curta. Ela dá aqui para um contexto bem intimista aqui do bairro. Não passam tantos carros. Esses pequenos edifícios, eles são muito bem cuidados. Sempre que eu passei por aqui, em qualquer época do ano, eu apreciei tudo isso, gostei muito desse contexto, e esse é um dos caminhos que a gente sempre escolheu também permear aqui pelo bairro. E depois, com o tempo, principalmente aí século XIX, século XX, começam ali as construções. Uma parte do bairro interessante que ela não é tão bonita assim quanto outras, que são essas casas de vilas, porque são edifícios que foram erguidos depois da Segunda Guerra Mundial. Precisava se abrigar um monte de gente ali e construíram edifícios meio que em blocos. Outra característica é que o bairro guarda o estádio do Bolonha, Elisa. Para um bolonhese isso é uma preciosidade, né, pessoal? É o estádio do time de coração deles. Então é muito legal também. Quando tinha show, quando tinha jogo, a gente viu o pessoal em peso ali, os senhorzinhos bolonheses que sempre torcem para o time deles. Não importa a colocação do Bolonha, porque tá sempre ali, né? Vai, não vai, mas tá sempre na Série A. O legal é a festa e também essa paixão que eles têm pelo time. Tem aquela parte onde nós falamos com vocês sobre as casas de vila, tudo que foi se construindo a partir daquele termo arquitetônico, e depois mais aqui com a conjuntura do estádio do Bolonha, que foi construído nos anos 1930. O fato é que essa parte mais ligada ao estádio, ela tem características completamente diferentes da outra parte. Por quê? Como objeto arquitetônico, ele é muito inferior às outras propostas ali que nós apresentamos, que são parte de um aparato mais histórico. Esses edifícios foram feitos principalmente para abrigar as pessoas que perderam suas casas depois da Segunda Guerra Mundial, e também pelo crescimento populacional e econômico que a Itália vivia depois dos anos 1950. Bolonha cresceu bastante, vários bairros foram planejados, novos edifícios foram feitos exatamente para abrigar todas as pessoas que vinham também de outras partes da Itália. Porém, muitos desses apartamentos são bons
locais para se viver, e a localização não deixa de ser muito boa, porque estamos sempre aqui no bairro Zaragoza. Aqui fica bem próximo também das colinas. Aliás, o melhor mercado do bairro fica exatamente aqui colado com o estádio. Tem esse detalhe também bastante relevante, muito bem servido pelo transporte público com várias linhas de ônibus. E nós sempre frequentamos o centro, mesmo morando no bairro. Era quase uma necessidade, porque o bairro é o bairro. Aqui é o centro da cidade, é ânima. Aqui no centro você se abastece de informações, de movimento, de cultura, de vivacidade, de tudo que acontece na cidade. Então, pessoal, são perfis totalmente diferentes, né? Você sente a alma estudantil da cidade, porque os estudantes, eles estão aqui no centro histórico, na maioria das vezes. Eles preferem morar aqui nas repúblicas, né? Dividindo apartamentos e quartos. Lá no bairro de Zaragoza e também em outros bairros. Mas tem a universidade, tem um campus lá, hein? É verdade. Não esquece de falar que eu já estava esquecendo. Tem um campus lá de engenharia. Exatamente. E que fica num contexto super legal, que mais parece um parque, né? E a gente até tirava uma casquinha lá, já até almoçamos. Sim, lá. Você almoça lá. É baratinho, né? Comida simples assim, mas você tem um parque ali também, né? Na frente da universidade, uma praça, né? Vários vídeos que nós fizemos para vocês foram feitos nesse bairro, né? Aí no bairro que nós morávamos. Além de outras praças ou parques quase que escondidos ali no meio disso tudo, que nós frequentávamos regularmente. Então foi um período muito bom que a gente viveu aqui. Puxar um problema muito grande, a gente pode, polemizar um problema muito grande do bairro. Difícil. É um bairro muito tranquilo, que se vive bem ali. Eu gostava muito dessa proximidade aqui com o centro histórico. Pensando agora aqui, eu não vejo nenhum problema. Eu acho que vai muito de pessoa para pessoa, do que você está procurando ou não. Mas é o que a gente sempre frisa. Se você está a passeio e tem tempo, por que não sair um pouco do centro? Mas tem que ir, na minha opinião. Não, porque aquele bairro é muito legal. Eu acho que você vai ter uma visão muito mais abrangente, né, dessa experiência aqui em Bolonha, e entender um pouco assim, uau, a cidade ela não se resume apenas ao centro histórico, o que já seria fantástico, sim, né? Porque é incrível o centro histórico da cidade, mas olha quanta coisa tem. Se você quer sair para 2 bairros para conhecer Bolonha fora do centro histórico, eu sairia para o Quartiere Murri, onde fica o Jardim Margherita, que é o principal jardim da cidade. É um bairro que conta com muitas casas de vila, construções Liberty, também belíssimas, elegantes, e o Quartiere Zaragoza, por toda essa relação histórica que nós falamos para vocês, pela beleza do bairro, quantidade de verde e natureza. Com certeza pontuaria esses 2 bairros para serem visitados. É um ótimo bairro, foi uma experiência muito legal ter vivido ali. A gente parte para outra, mas com a certeza de que vivemos bem ali. Não saímos por nenhum outro tipo de problema. Nessa conclusão, Elisa, você, na sua opinião, depois eu vou dar a minha. Você voltaria a viver no centro histórico de Bolonha? Só falando de Bolonha aqui, né? Eu gostei mais da experiência vivendo no bairro, sempre com acesso ao centro histórico. Como você mesmo disse, nós nos abastecíamos do centro histórico. É a alma da cidade, é o coração da cidade. Bolonha, isso é, sem sombra de dúvidas, é isso. Então, eu viveria no bairro com acesso ao centro histórico. No bairro, eu senti também que a gente conseguiu criar relações com pessoas dali, né? Pessoas que nasceram até mesmo ali naquela rua, que viveram a vida toda ali, criam seus filhos e netos. E eu achei que isso foi super positivo. Eu gosto desse clima mesmo, de você conhecer o seu vizinho. Ali, você tem relação até com o carteiro, né, Liz? Exato, somos amigos do carteiro, assim, né? Porque você cria uma rotina ali que é gostosa. Aqui no centro já é um pouco difícil, né? Porque muitas vezes tem repúblicas, tem um entra e sai de gente, turistas, e aí às vezes você nem sabe quem é o seu vizinho. Porém, mesmo dentro do centro de Bolonha, e assim como funciona em tantas outras cidades, tem várias áreas do centro histórico. Tem áreas que são ruins, tem outras que são muito, muito boas. Aqui mesmo é uma área muito boa, aqui próximo. Então depende, lógico, né? Se eu moraria lá, sim, ou no centro. Olha, tem lugares aqui no centro que são, eu já falei, assim, incríveis, né, Elisa? A gente, tem praças aqui que o cara mora de frente assim pra torre da igreja, umas coisas, acho muito legal. Tô sentindo você meio balançado. Não, mas o bairro a gente fica tranquilo no fim das contas. Você escolheria o bairro? Vamos dizer assim. Não, eu quero saber sim, tá isso ou não? Eu escolheria lá o bairro que a gente viveu aqui, mas viveria ali próximo da colina. Entendeu? Como todos os ricos fazem aqui, entendeu? Você não quer mais nada, viveria, né? Mas não é, Elisa? Ali próximo da colina,
tranquilo, com um monte de verde, natureza. Aí você caminha 3, 4 minutos, você já cai numa avenida com serviço. O local que nós vamos viver agora, já estamos vivendo, né? Muito legal também. É um outro contexto e ao longo do tempo nós vamos falando para vocês. Bom, é isso, pessoal. Isso é um pouquinho da nossa experiência aqui em Bolonha. Falamos do centro. No outro vídeo também contamos bastante coisa aqui da nossa experiência de viver aqui 6 anos e meio nessa cidade e também viver em um bairro. E foi o bairro que a gente quis viver, foi assim a nossa escolha. E aqui a gente compartilha um pouco com vocês. E ao longo do tempo, com certeza, surgirão memórias, passagens, visitaremos Bolonha e sempre olhando agora de uma outra forma, como visitantes, sem ser residentes. Então a gente está turistando aqui também. E a gente deixa também aqui uma sugestão para vocês que estão assistindo esse vídeo, que também conheçam os bairros residenciais das cidades que vocês estão visitando, né? Ou os bairros próximos aos centros, porque ali você vê realmente a cadência da cidade. Então é legal fazer esse contraponto. E se vocês vierem para Bolonha, não deixem de visitar o bairro Zaragoza. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo apoio. Continuem nos assistindo. Nos sigam também lá no Instagram e nos vemos nos próximos materiais. Muito obrigada a todos e grazie mille! Grazie, pessoal. Tchau, tchau.